Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a condição política do Brasil, né? Neste vídeo, sobre um tema, eu espero que vocês não pulem, escute mais um pouquinho para vocês compreender a importância desse vídeo, né? Falando sobre progressismo, né? Sobre a direita, entendeu? A esquerda, tá? E falando sobre a direita, hoje, é justamente o que eu quero falar. A direita, ela não entendeu o Brasil. A direita, ela não compreende o Brasil. A direita não sabe ainda direito o que é o Brasil. Eu vou explicar para vocês. Eles não entendem quando o governo faz uma distribuição de renda através do Bolsa Família, eles não conseguem entender o que isso significa para o país. Por que eles não conseguem entender isso? Porque, na verdade, a economia brasileira, tá? Muita da economia brasileira, ela ainda baseada no consumo das famílias. Então, eles não vão entender nunca o significado do Bolsa Família, tá? Por quê? Eu vou explicar uma parte primeiramente aqui, para você entender qual a importância do Bolsa Família. Depois nós vamos entrar em outras questões, mas primeiramente isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático sobre a questão econômica do Bolsa Família. Quando uma família pega lá, o pai de família, os seus R$ 600, tá? E ele vai num supermercado para comprar o alimento dele, tá? O que ocorre? Ele compra lá 5 quilos de arroz, por exemplo, tá? Esses 5 quilos de arroz, ele tem sobre ele, tá, um imposto chamado de ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadoria, que já vai ficar retido. Então, o próprio pobre que recebe esse Bolsa Família também já paga um imposto que fica retido no mercado. Esse imposto, ele é um imposto estadual. Então, o percentual que ele se paga varia de estado para estado, tá? E o estado arrecada esse imposto para depois transformar em benefício para a população. Ao menos na teoria deveria ser isso, né? Entendeu? Então, o próprio imposto do próprio Bolsa Família está contribuindo para a economia local do estado onde ele mora, né? E tem também um retorno municipal depois que vem através disso aí. Então, essa é uma primeira parte da importância do Bolsa Família, que ele vai fomentar a economias locais, tá? A outra questão que eles não conseguem compreender é o seguinte: é uma outra economia. Porque quando o pai de família recebe o Bolsa Família, consegue comprar esses alimentos para uma criança, o leite, tá? Uma fruta, uma coisa, isso insere num outro contexto, que é o que? A saúde. Porque uma criança bem alimentada, uma pessoa que é bem alimentada, ela é mais difícil de adoecer. A imunidade dela, tá, aumenta devido a ela ter os nutrientes necessários. Então é mais difícil ela adoecer. Isso vai afetar o quê? Afeta a economia até nacional, na seguinte forma: menos medicamento o SUS vai precisar liberar, porque vai haver menos pessoas, tá, com a necessidade desse medicamento, devido que o fator dela se alimentar bem vai fazer com que ela se desenvolva melhor, tendo uma imunidade maior. Eles não conseguem entender essas coisas que são coisas básicas, que todo cidadão deveria entender. Então você às vezes conversa com uma pessoa que é um bolsomínio, que é bolsonarista, que é um liberal, né? Então a coisa que eles fazem é a seguinte: não, o princípio da igualdade, não existe igualdade em desigualdade social, entendeu? Não existe meritocracia onde a pessoa não tem condição de competir, tá? Outra coisa que eles não entendem, né, é isso que eu falei, que esse benefício não é simplesmente você sustentar uma pessoa, que eles dizem que vai sustentar vagabundo, não sei o quê. Eles não percebem que o país mudou, né? Então eles dizem que as pessoas não querem trabalhar, não querem mais ser servente de pedreiro. Não. Meu amigo, é porque você não entendeu o que é o Brasil. Você não entendeu o que o Brasil evoluiu. O Brasil mudou. Esse patamar mudou. Graças a essas ações sociais, as pessoas estão estudando mais, estão se formando mais em universidade. Então é muito natural que esses jovens, tá, que estão crescendo, muitos receberam Bolsa Família, outros receberam Bolsa Escola, outros teve através do ProUni uma vantagem enorme para poder se formar, então eles não querem mais esse tipo de coisa. E isso prova o quê? Isso prova que o Brasil evoluiu.
Quando as pessoas começam a rejeitar certos tipos de serviço, isso só é prova de que o país evoluiu, de que o país melhorou. A direita ela não consegue de maneira nenhuma entender esse tipo de coisa. Isso acontece quando o país melhora. Por que você acha que muitas pessoas foram embora para os Estados Unidos? Tá? Porque o país lá é rico. Muitas pessoas que foram para lá foram trabalhar em serviços que os americanos não queriam fazer. Né? Isso aí é antigo, né? Desde a década de 75, 80 até o ano 2000, muitas pessoas que foram para os Estados Unidos foram trabalhar em serviços que os americanos não queriam fazer. Ou tinha muito emprego. Então, quando se tem muito emprego, é sinal de que o Estado está evoluindo, que o país está evoluindo. Então, as pessoas, é natural que eles vão procurar o melhor para eles. E no Brasil isso também acontece. Né? O governo está dando dinheiro e as pessoas não querem mais trabalhar. Oxalá que o Brasil tivesse dinheiro para dar para todo mundo. Não só para esses, não, para todo mundo. E oxalá que R$ 600 suprisse a necessidade total das pessoas. É difícil você entender isso aí, que mesmo uma pessoa que recebe lá o seu auxílio, aposentado, seja como for, ele é um contribuinte igual. Porque você não consegue entender que no Brasil o imposto é sobre o consumo. Então tudo que você consome, você paga. Né? Por exemplo, até um catador de papel, ele é um contribuinte. Por quê? Porque se ele compra uma camisa no estabelecimento, o dono daquele estabelecimento vai ter que repor aquilo lá. Isso é, a indústria vai produzir uma camisa a mais, porque ele comprou uma camisa. Tá entendendo? Então, no Bolsa Família é a mesma coisa. Se a pessoa recebeu R$ 600 do governo e também comprou um sapato, a indústria de sapato vai ter que fabricar um par de sapato a mais. Então a cabeça dessas pessoas é desse tamanhozinho assim, ó. Tá? Não consegue enxergar a coisa que é óbvia. Tá? É por isso que eu fiz esse vídeo, talvez ajude vocês a esclarecer alguma coisa. Tem mais coisas que poderia se falar, tá? Mas por enquanto eu acho necessário isso, tá? Agora, pessoal, se vocês gostou do vídeo, se inscreva aqui nesse vídeo, tá? Vamos para frente. Joia, gente!